Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor para todos. Aqueles que são novos por aqui, deixa eu me apresentar, por gentileza. Eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida. Nossa igreja é afiliada à CEADEMA, que é a Convenção Estadual das Assembleias de Deus no estado do Maranhão, ou no Maranhão. Sendo presidida essa convenção pelo nosso estimado pastor Francisco Soares Raposo Filho. Pois bem, eu tenho a grata satisfação de vos trazer sempre um comentário devocional das lições da Escola Bíblica Dominical. Nós dedicamos nosso canal para isso, e eu queria até inclusive lhe pedir, você que está aqui pela primeira vez, se ainda não é inscrito, se inscreva, né, no nosso canal. É claro que se está pela primeira vez, talvez não seja inscrito ainda mesmo, né? Então, não saia sem se inscrever, tá bom? Eu de já lhe agradeço muito pela sua atenção. Pois bem, nós estamos estudando nesse trimestre, que é o segundo trimestre de 2026, uma lição importante que fala sobre o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, o tema geral é homens dos quais o mundo não era digno, né? E a lição de hoje é a lição de número 4, para 26 de abril de 2026, né? Eu convido você que não é aluno da EBD ainda, por favor, participe da Escola Bíblica Dominical e aprenda mais sobre esta lição. O tema dela é a confirmação de uma promessa. Na semana passada estudamos sobre a impaciência e agora é a confirmação dessa promessa. Ontem, no nosso comentário, falamos sobre o concerto que é renovado, de Gênesis 17:4, Deus retorna depois de 13 anos, conversa com Abraão e renova a sua aliança com esse homem de Deus, né? Então, o texto áureo dessa lição está em Gênesis 17 e o versículo de número 7, que diz: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo para ti ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. A verdade prática diz assim: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Glória a Jesus. A leitura de hoje, meus amados, o nosso comentário devocional é sempre na leitura diária da lição que vamos estar estudando no domingo seguinte. Então, para o próximo domingo, a lição 4, a leitura diária da semana, né? Que vai de segunda a sábado. A leitura de hoje, terça-feira, está em Jeremias, no capítulo 1 e o versículo de número 12. Jeremias, capítulo 1, verso 12. A epígrafe de hoje desse texto é: Deus vela pela sua palavra para a cumpri-la. Glória a Jesus. O versículo diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aleluia. Esse versículo, meus amados, ocorre no início do chamado profeta de Jeremias, né? Deus havia mostrado ao jovem profeta uma visão, né? Uma vara de amendoeira, e ao perguntar o que ele via, Jeremias responde corretamente. Então o Senhor declara: viste bem. Isso revela que ver corretamente é o primeiro passo para ouvir corretamente a voz de Deus, né? Então ele havia visto bem, né?
Então, estava pronto para ouvir bem também o que Deus haveria de falar, né? A amendoeira, no contexto hebraico, tem um significado profundo. A palavra usada para amendoeira, do hebraico shaked, né? Está ligada à ideia de vigilância, prontidão. Era a primeira árvore a florescer, a amendoeira, né? Ainda no fim do inverno, anunciando que algo novo estava para acontecer. Então Deus usa essa imagem para comunicar uma verdade espiritual. Ele está atento, desperto e ativo para cumprir aquilo que falou, né? Então, por isso que Deus cumpriu na vida de Abraão tudo que ele havia prometido, né? Hoje nós vemos o cumprimento dessas promessas de Deus. Conhecemos a nação de Israel, uma potente nação. Conhecemos os árabes, descendentes de Ismael, e muitos outros povos ali ao redor que descendem de Abraão, né? Então, quando Deus diz: eu velo sobre a minha palavra, ele está afirmando que sua palavra não está solta no tempo, nem abandonada à própria sorte. Pelo contrário, o próprio Deus a observa e guarda e a acompanha até que se cumpra plenamente. Não há promessa esquecida, nem profecia negligenciada. Nós temos um Deus que não dorme e um Deus que não sofre de amnésia, né? Não se esquece de nada. Glória a Jesus por isso. Nós podemos nos esquecer de alguma coisa, mas o nosso Deus nunca se esquece. Nós podemos falhar na nossa aliança com Ele, mas o nosso Deus jamais, jamais falhará. Aleluia. Então, quando Deus diz: eu velo sobre a minha palavra, Ele está afirmando que sua palavra não está solta no tempo. Glória a Jesus. Então, meus amados, Jeremias, ele estava sendo chamado para um ministério difícil, marcado por rejeição e oposição. Infelizmente, né? Havia muita rejeição ao profeta e à palavra de Deus mesmo naquele tempo, né? Havia muita rejeição. Humanamente falando, suas palavras poderiam parecer inúteis, mas Deus o encoraja com essa revelação. Então, o sucesso da missão não depende da aceitação das pessoas, mas da fidelidade de Deus à sua própria palavra. Jeremias tinha a palavra de Deus. Ele iria pregar a palavra de Deus. Ele iria falar o que Deus mandasse. E como ele falou de fato. E a sua palavra foi muitas vezes rejeitada. Muitas vezes Jeremias foi tido como um traidor da nação. E foi preso, inclusive. Andou quase morto por causa da palavra. Mas Deus disse que cumpriria cada palavra que colocasse nos seus lábios. Aleluia. Eu quero fazer aqui também algumas aplicações espirituais para a nossa vida. Primeiro, Deus está atento ao que Ele mesmo prometeu. Nenhuma palavra de Deus cai por terra. Ainda que demore aos nossos olhos, Ele está trabalhando silenciosamente para cumprir cada promessa. Segundo, a nossa percepção espiritual precisa ser ajustada, né? Vê que Deus faz uma pergunta para Jeremias, e quando Jeremias dá uma resposta autêntica, bem feita, tem uma visão perfeita, Deus diz: viste bem, né? Então, assim como Jeremias precisou ver corretamente, nós também precisamos discernir espiritualmente o que Deus está mostrando. Uma visão alinhada com Deus gera segurança. Precisamos ver bem o que Deus está nos mostrando. Terceiro lugar,
o cumprimento não depende das circunstâncias humanas. É claro, Jeremias enfrentaria resistência, mas isso não impediria Deus de agir de forma alguma. A palavra não depende da aprovação humana para se cumprir. Quantas vezes Deus disse para Jeremias falar para o povo: olha, se entregue aos babilônios, né? Vem aí o rei da Babilônia, vocês devem se humilhar a ele, se entregar a ele. Se não se entregarem, a coisa vai ser bem pior, né? Mas eles achavam que Jeremias era traindo, por isso rejeitaram a palavra de Jeremias, e nós vimos as consequências disso, né? Então, em quarto lugar, Deus é zeloso com aquilo que fala. Ele não fala de forma leviana, de forma alguma. Cada palavra carrega intenção, propósito e também garantia divina de realização. Então, Jeremias capítulo 1, versículo 12, é um convite à confiança. Em tempos de espera, silêncio ou aparente atraso, Deus nos lembra: eu estou vigiando. Quando diz eu velo, né? Eu estou vigiando, eu não esqueci, eu vou cumprir. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se a promessa veio de Deus, meus amados irmãos, ela está sob os cuidados dele. E aquilo que está nas mãos de Deus não pode falhar. Então, descanse, descanse. O Deus que prometeu é o mesmo que vela para cumprir. Então não te desespera, espera em Deus. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que Deus possa lhe ajudar, lhe dar graça, para que você possa vencer a sua impaciência, né? Não seja impaciente, mas seja paciente. Deus vai cumprir toda a palavra na sua vida, tá bom? Eu vou fazer uma oração por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero neste momento, Senhor, te agradecer por esta mensagem, que o Senhor venha abençoar todos que estarão ouvindo esta mensagem, ó Deus. Ó Pai, aqueles que estão sofrendo com impaciência, meu Pai, com desânimo, ó Deus querido, com a depressão ou opressão, ou até mesmo com ansiedade, ó Senhor bendito, esperando algo que parece que não vem. Deus, que o Senhor dê graça para que esta mensagem entre no seu coração e ele aprenda a esperar no Senhor, ser paciente no Senhor. Ó Senhor bendito, como o salmista nos ensina: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que assim, Senhor, o Senhor ouça o clamor dos pacientes, ó Deus querido, e aqueles que estão impacientes, que o Senhor dê graça para que possa parar, Senhor bendito, e esperar no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço hoje e sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado, você que tem se inscrito no nosso canal. Muito obrigado. E você que vai se inscrever hoje, eu te agradeço muito. Deus te abençoe ricamente, você e a sua família, tá bom? Um abraço e até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.